Se tem uma pedra no sapato de um artista, é quanto cobrar por uma arte. Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu faço um orçamento, como chegar nesse número e que tipo de documento montar para apresentar para o seu cliente. Olá, eu sou a Letícia, ilustradora de livros infantis e artes decorativas. Hoje eu vou te mostrar passo a passo como eu monto um orçamento de acordo com a estrutura e com o formato de trabalho que eu tenho hoje. Mas não se preocupe que eu vou fazendo ressalvas, explicando para quem ainda não tem toda essa estrutura e precisa começar. Mas também nada impede de você deixar nos comentários as suas dúvidas, o que for surgindo ao longo do caminho, que vai ser um prazer responder e tirar todas as suas dúvidas. Então, o primeiro passo é você coletar o maior número de informações possíveis, porque as pessoas normalmente elas vêm te pedir sem saber o que exatamente elas estão precisando, porque a ideia delas é que você faz um desenho aí, e não é assim. Então pergunte exatamente o que essa pessoa quer, qual é o tamanho, qual é o formato, é quadrado, é retangular, de que maneira ela quer que você entregue. Porque às vezes para a capa de um livro, dependendo do que for, a pessoa precisa de uma entrega digital e tudo isso tem um custo diferente. Tudo isso precisa ser modelado de acordo. Por mais que você tenha um produto, uma forma de trabalhar específica, sempre há esses detalhes que alteram o valor e eu vou mostrar para vocês. Então, para ficar mais fácil, eu vou aqui dar um exemplo de um pedido que eu já recebi algumas vezes para vocês entenderem. Eu vou explicar então agora como que chega esse formato para mim. Então faz de conta que a pessoa me pediu uma capa de livro. Eu, como padrão, independente de ser uma entrega digital, que no caso do livro eu preciso entregar essa arte digitalizada, com alta qualidade, para que o diagramador da editora trabalhe e transforme numa capa, coloque o título e todas as informações necessárias, eu ainda entrego a arte original, porque eu entendo que é o projeto da pessoa, enfim. Eu acho, tem gente que gosta de colocar na moldura, então eu sempre entrego nesses dois formatos. Então nessa etapa, já deixei a parede livre aqui para eu colocar cada item. Geralmente eu abro uma tabela no Excel mesmo, porque essa tabela é um processo interno do seu trabalho. E aí o que acontece? Primeira coisa, vou começar pelo desenho, pela ilustração. Então eu faço um orçamento de, no caso para capa de livro, de um tamanho A4, que é aquele tamanho sulfite normal que a gente tem em casa. Eu faço no papel próprio para desenho, mas é esse o tamanho para vocês terem uma ideia. Como é que eu calculo esse valor? Essa ilustração, ela tem um custo inicial do meu tempo que eu vou me dedicar a esse projeto. Então é esse valor aqui. Eu cheguei nesse valor da seguinte maneira: um mês, que a gente paga as contas, a gente calcula tudo em mês aqui no Brasil, tem 22 dias úteis. Você precisa descansar sábado e domingo, certo? Então eu divido o valor, que é um valor ideal de salário para mim inicial, tá? Eu divido esse valor em 22 dias. E aí eu dividi aqui mais ou menos, na verdade eu dividi por 4, porque eu considero que esse é o tipo do trabalho, que considerando reunião, não que eu entregue exatamente em uma semana, mas é o tipo do trabalho que, juntando todas as horas que eu aplico, eu trabalho em torno de uma semana. Então esse é o valor que eu preciso receber, só que esse não é o único custo de um projeto como esse. Aí o segundo item, os materiais. Quanto que eu gasto? Eu, no meu caso, eu não trabalho no computador. Eu não trabalho no digital, eu trabalho tudo na mão, eu só digitalizo a arte final. Então eu tenho custo de lápis de cor, de papel. Se você trabalha no digital, você tem que fazer uma estimativa de um valor que é o custo de manutenção do seu equipamento, de repente o tanto que você investiu. Aí eu pretendo tirar esse valor em um ano. Então, para cada projeto, quantos projetos eu preciso fazer? 100 projetos ao custo de, sei lá, R$5. Estou chutando, tá, gente? Que foi quanto eu investi nesse material aqui. Você precisa colocar esse valor, porque você precisa pagar as contas, viver, comer, pagar aluguel, e ainda você precisa reinvestir na sua empresa, pagar os custos da sua empresa.
Depois, aqui no caso, a digitalização artística. Nesse valor eu incluí tanto o que eles me cobram para digitalizar, quanto o transporte para eu chegar lá. Eu vou gastar. Tudo isso precisa ser contabilizado, porque é dessa maneira que você vai perdendo dinheiro. Um dinheirinho aqui, outro ali, o seu lucro vai todo pelo ralo e você, no fim, às vezes nem recebe bem para trabalhar. Então, precisa contar cada item desse. Depois, a embalagem. Eu entrego numa embalagem, num papel cartão, para proteger e a arte não dobrar. Tem um plástico que vai em volta, tem um verniz, tem todo um cuidado para que a arte chegue bem na mão do meu cliente. Nesse caso aqui, eu não vou cobrar, por exemplo, por transporte, pela entrega, porque eu estou considerando que a pessoa vai retirar em mãos comigo. Mas se eu tivesse que enviar para uma outra cidade, ou de repente às vezes mandar um motoboy, alguma coisa, dependendo da situação, eu também já acerto isso no momento do orçamento com o cliente, porque eu preciso incluir esse valor. Por que é importante já nesse momento incluir esse tipo de valor? Porque depois que a pessoa assina o contrato, ela vê o valor total, ela não vai perceber. E aí é muito ruim, dá uma experiência muito ruim para o cliente ter que ficar se preocupando, mais R$ 20 da entrega, mais não sei o quê. Quando está tudo embutido, a pessoa, ela só não quer se preocupar. Então é muito importante, pegue o trabalho, não dê trabalho para o seu cliente, pegue o trabalho para você. Eu também trabalho com um contrato e eu tenho hoje uma advogada que trabalha comigo. Não é o ideal. Inicialmente eu comecei sem fazer contrato, só tinha um orçamento, a pessoa acertava e eu ia cobrando as etapas. Depois eu passei a fazer contrato porque ele é uma espécie de barreira de comprometimento com a pessoa. Mesmo com contrato, às vezes dá problemas, as pessoas precisam entrar na justiça. Felizmente eu nunca precisei passar por isso, porque a pessoa que não quer se comprometer, a pessoa que já está na dúvida, ela já não assina, ela já não aceita o contrato, ela já não aprova o orçamento, então é uma barreira importante para você não se incomodar lá no futuro. Então, no meu caso, por enquanto, o meu contrato ele tem esse valor de custo que eu tenho que pagar para minha advogada que trabalha comigo. Porém, no começo, o que que eu fazia? Tem uma série de modelos de contrato aí na internet. Ele é meio de gaveta, se você não faz com o advogado direitinho nos termos legais, talvez você tenha problema, mas de alguma forma você tem um documento assinado, você tem alguma coisa comprovando que você negociou esse serviço com a pessoa. Então, somando tudo isso, deu o subtotal de 1.305. Porém, os nossos custos não terminam aí. Eu ainda faço mais um cálculo que seria o valor da nota fiscal mais custos da empresa. Eu tenho contador para pagar, eu tenho impostos para pagar, tenho essa taxa de manutenção da empresa aberta. Então, pode variar muito. No caso do KNAI de artista, que é quando você já é microempresa, gira em torno de 6 a 8%, alguma coisa assim, você fica com uma margem aí para trabalhar. Então, para esse valor, o que eu fiz? Eu dividi por 0,85. Isso é uma forma de você botar uma porcentagem sobre o valor total ali. E aí resultou nesse valor de 1.535 para fazer essa capa em valores atualizados. São hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, em janeiro de 2024. Isso pode mudar de acordo com várias coisas. O meu valor ali da minha hora de trabalho pode subir conforme a minha demanda, o valor das suas prestações de serviço, tudo isso pode ir alterando. Então é importante também que você dê um prazo de validade para esse orçamento, para que você não fique desatualizado, não chegue a perder dinheiro. E aí essa tabela, por que ela é um trabalho privado seu? Porque não é que você vai esconder esses números. Se alguém te perguntar, te questionar, você pode falar. A questão é que se você entregar esses números assim para o seu cliente, ele não vai entender o valor real dele. Então, o que você precisa mostrar é cada um desses itens em forma de valores, como que você entrega isso. Então, no meu caso, eu falo, olha, depois que você aprovar esse orçamento, eu vou passar os dados para minha advogada, ela vai te enviar esse contrato. Falo também que eu trabalho com nota fiscal, que eu tenho empresa constituída. Mesmo que você ainda não esteja nessa etapa, porque eu sei que é difícil, às vezes gera um medo, um receio, faça um MEI, procure uma ajuda. Às vezes você pode fazer uma consultoria única, tem bastante contador que faz isso para te orientar como você fazer isso, se você vai emitir uma nota fiscal avulsa, enfim,
lastro, deixe o seu trabalho confiável, mostre que você é uma pessoa profissional. Esses detalhes todos vão dando segurança para a pessoa te contratar, porque afinal de contas o objetivo é contratar pessoas que você não conhece. Não dá para você viver vendendo para os seus amigos e para sua família. Aliás, esses são os piores clientes, fica a dica. Eu também, no caso, eu entrego um certificado de autenticidade. Então, assim, a nota, o contrato, o certificado são documentações que atestam que você comprou uma obra de arte, uma ilustração exclusiva, qual é a origem, qual é a data, todos os detalhes. Nesse meu certificado, eu especifico, por exemplo, o tipo de material que eu usei, o tipo de lápis de cor, a durabilidade desses materiais. Eu coloco esse verniz que é anti-mofo, anti-fungo, para que não se deteriore a arte com o tempo. Então, é muito importante você destacar essas qualidades todas para o seu cliente. Você não está falando dos números, você está falando tudo que ele está comprando nesse valor do orçamento. E aí agora, como você vai montar esse documento para mostrar, para enviar para essa pessoa que te pediu o orçamento? Eu tenho esse aqui padrão, que eu vou dizer que até depois que eu preparei o vídeo, fiz toda a pré-produção, eu vi que está precisando dar uma modernizada, ficar um pouco mais artístico. Mas enfim, eu trago aqui em cima a minha assinatura, que eu aplico em vários lugares. Aí logo embaixo eu coloco a data, o dia que eu estou enviando esse documento, os meus dados, né, o meu endereço, o meu CNPJ, o meu telefone, os meus contatos todos, para que a pessoa possa retornar. É importante você deixar isso aqui bem documentado, que você está dizendo quem você é, a pessoa tem até a oportunidade de pesquisar o seu CNPJ, ver se está tudo correto, ou até mesmo o seu CPF. Aí logo embaixo os dados dessa pessoa. Normalmente, no orçamento, eu peço pelo menos o nome completo e o telefone, o contato onde eu estou conversando com essa pessoa, já coloco ali, já tem o próprio dado no WhatsApp ou no e-mail que ela me enviou. Os outros dados aqui são necessários para uma eventual confecção de contrato, mas não é algo tão necessário. Então, depois dos dados, a primeira coisa que eu coloquei ali, que vocês vão ver em destaque, o resumo do que está sendo feito nesse orçamento, que no caso aqui é a ilustração para a capa de um livro. Aí logo abaixo eu vou esmiuçar de que maneira eu vou entregar esse produto. Então aqui você vai explicar, esmiuçar. Então a primeira coisa é o que inclui nesse serviço. Então é a criação de uma ilustração inédita em tamanho A4 e também uma digitalização em alta qualidade, porque é o que essa pessoa vai precisar para desenvolver essa capa. Então eu passo quanto custa isso, eu já especifiquei o que eu vou entregar e o valor total, que é aquela tabela que a gente viu, que a gente fez ainda há pouco. Então agora a gente vai colocar sobre os valores especificados naquela tabela que a gente fez ainda há pouco e as condições de pagamento. Então eu já especifico aqui, antigamente tinha outras opções, cartão, hoje o mais simples é por Pix, transferência bancária. Então, eu coloco isso, claro, que se a pessoa quiser pagar de alguma outra forma, que é o que foge do padrão, não tem problema, conversa-se sobre isso, né? Na hora de confeccionar o contrato. Mas nesse momento aqui eu coloco, eu envio, eu tenho esse modelo padrão que vai ser feito por transferência bancária nessas datas estipuladas, que é 25% na assinatura do contrato. A segunda etapa, ela aprovou. Eu, no meu caso, mostro o rascunho, mostro, né, uma arte para ser aprovada e deixo muito claro que uma vez essa arte aprovada, eu vou começar a pintar no papel com lápis de cor. Não existe refazer no meu caso, não sei aí com você, pense sobre essas etapas. No meu caso, eu comecei a pintar, não tem mais volta, eu deixo isso muito claro. Sempre deixe muito claro tudo que você vai entregar. Isso é muito importante para a pessoa não se sentir lesada no futuro, ela foi avisada, e é muito importante, muito legal que isso tudo esteja por escrito, por isso que o contrato é tão importante, porque ali já está isso tudo esmiuçado, escrito, a pessoa não pode reclamar, ela foi avisada que o processo é dessa forma. E por fim, o montante maior, é claro, a pessoa não recebeu nada, mas o final, os 50% finais na entrega, né, que seria no caso quando eu já envio uma imagem da arte, quando a pessoa vai para fazer o pagamento final. Nesse caso específico, eu mando a arte digital
e mando também a postagem do correio, se eu for enviar no caso, ou digo para a pessoa que já está disponível para ela passar para pegar a arte dela embalada e pronta. Então é nesse momento que a pessoa paga essa parcela final. O que eu especifico depois? Eu digo que isso pode ser negociado a forma de pagamento. Como o meu trabalho é um trabalho de criação autoral, é sempre imagem inédita, tudo muito original, eu não negocio o valor. Até porque se vocês forem olhar lá naquela tabela, ou voltarem lá, vocês vão ver assim, eu não tenho como ficar negociando. São muitos itens e assim, se eu for tirar, vai ser do meu tempo de vida que eu vou estar dedicando para fazer aquele projeto. Então eu já calculei dentro do tempo. Eu não deixo margem para essa negociação. O que eu negocio é a forma de pagamento. Se a pessoa quiser pegar esse valor e dividir em 10 vezes, eu divido. Nunca chegou a acontecer, mas se a pessoa já aconteceu de pagar em parcelas iguais, em 3, 4 meses, às vezes a pessoa prefere, fica melhor para ela. Isso eu negocio. Então eu deixo bem claro que a forma de pagamento pode ser refeita, renegociada. O próximo item é os prazos. Estipule as datas. Eu deixo ali ele em aberto porque depende da pessoa assinar o contrato. Não posso dizer dia tal eu entrego. Claro que eu pergunto o prazo que a pessoa precisa, às vezes é um presente ou tem um cronograma específico, no caso de um livro eu preciso de uma data limite para a entrega desse trabalho. Mas eu coloco ali as etapas que eu preciso, então eu preciso de uma reunião para saber exatamente o que a pessoa quer, conversar sobre o conceito da capa. Eu não converso sobre isso antes da pessoa me pagar, antes dela fechar o contrato. Então eu vou estipulando essas etapas. No meu caso, eu faço uma reunião com o cliente, depois eu apresento o rascunho, a pessoa aprovando. Geralmente essa aprovação de rascunho, se não tem nada muito crítico, eu mando por WhatsApp mesmo. Se tiver alguma dúvida, eu abro uma chamada de vídeo, mas geralmente se a pessoa aprova por ali, eu até prefiro porque está por escrito que ela aprovou. Porque a princípio o WhatsApp ele não é um documento, mas se houver uma disputa judicial, você pode fazer algo chamado como ata notarial. Você vai no cartório, abre o seu WhatsApp e o cartório vai certificar de que aquela informação de fato está ali. E nesse caso, que quando não tem ajustes, que no meu caso também é raro, poucas vezes eu tive que fazer muitos ajustes, eu refaço esse rascunho. No meu contrato está previsto esse ajuste de rascunho, que eu faço alteração uma vez. Então, eu apresento primeiro o rascunho, já baseado no que a pessoa me falou, então não está muito longe, né? A pessoa não me diz maçã e eu desenho banana, não, eu desenho o que a pessoa está me pedindo, né? Faço esse primeiro rascunho. Se a pessoa me pede alteração, eu apresento essa alteração sem custo adicional. Se a pessoa quiser ficar mudando de ideia, está previsto no meu contrato que ela vai pagar extra por isso. Por isso é tão importante o contrato. E por último, eu já envio dentro do prazo previsto, dependendo do tamanho. Por que aqui eu coloquei 10 e 20 dias? Porque eu estou calculando pelo tamanho da arte, pelo tipo de projeto que é. Se a pessoa te pedir uma arte que seja um tamanho A2 enorme, você vai levar muito mais tempo para fazer as coisas. Então, pense nesse processo também. Essas datas aqui eu coloquei para esse tipo de projeto que eu já fiz nesse formato, nesse tamanho, e eu sei como funcionam os prazos, por exemplo, da digitalização e o que eu consigo entregar para o cliente. Mas eu já deixo especificado aqui como funciona, até porque esses prazos aqui a pessoa pode atrelar, entender, né? Como vai funcionar as datas do pagamento, porque elas também são associadas a etapas do projeto. Então, por isso é importante você colocar aqui para que ela faça os cálculos, para que ela entenda, não, isso aqui vai levar mais ou menos 20 dias, então da primeira para a segunda parcela não chega a dar um mês de distância. Por isso que eu negocio o formato de pagamento, para que a pessoa tenha essa certa flexibilidade para se adaptar ao que ela planejou, o planejamento dela para contratar essa arte, seja para um livro, seja para um presente, para algo pessoal. E como eu já falei antes também, agora aqui nessa segunda página, prazo de validade desse orçamento, porque ele é válido para esse momento. A gente não sabe se vai ter reajuste de algum material, se você vai ter reajuste dos parceiros, dos fornecedores, das suas consultorias, de tudo isso que envolve para fazer essa arte. Então eu coloco esse prazo de validade para que a pessoa não venha daqui a um ano, por exemplo, ah não, mas eu fiz esse orçamento contigo e isso é daqui. Não, deixa claro que é para esse momento, dá um tempo para a pessoa pensar, se organizar, decidir o que ela quer fazer,
Porém, bote esse limite, porque senão daqui a pouco, daqui a 1 ano, 2 anos, ela volta com esse mesmo orçamento, os seus valores não são mais o mesmo, e aí como é que fica, né? Então é importante deixar isso aqui registrado. E considerações finais. Dizer que eu estou à disposição para qualquer dúvida, que se aprovando esse orçamento será feito um contrato, especificando assim os últimos detalhes para deixar tudo muito claro. E eu vou dizer para vocês, ainda assim, eu tenho que às vezes passar a mão no telefone, entrar no WhatsApp e destacar esses assuntos todos. Tá tudo escrito aqui, mas eu falo, olha, preste atenção nisso, preste atenção naquilo, sendo que às vezes eu mando alguma foto para a pessoa situar, às vezes ela me pede alguma coisa específica, eu já mando assim, se a pessoa vai querer com a moldura, eu já mando a foto do exemplo da moldura. Tudo isso. Bom, agora eu já mostrei para vocês como eu faço, então umas dicas extras. Nesse caso aqui, eu montei no Word e pode ser, desde que você coloque a sua logo, algum detalhe que personalize, faça uma espécie de papel timbrado, faça no Word, mas ainda assim eu exporto para PDF, para que a pessoa não tenha opção de alterar esse documento. Eu sei que parece uma bobagem, mas isso passa um certo profissionalismo também, que foi ao mesmo tempo um projeto, um orçamento personalizado para você, tem o seu nome, tem o nome do cliente, e também, no caso, fica mais fácil de visualizar. Hoje é muito comum a gente fazer esse tipo de negociação pelo WhatsApp, que não tem problema, é um canal mais informal, porém, o documento ele dá um ar de profissionalismo, ele dá um ar de oficial para a coisa. Passa uma outra imagem do seu trabalho, o quanto você é sério e comprometido com o que você faz. Então não tem problema tratar disso no WhatsApp, até porque a pessoa às vezes está ali tirando dúvidas, enfim, e aí você manda esse documento e por PDF, além de tudo, fica mais fácil para a pessoa abrir, visualizar e ler esse documento ali. Segunda dica, não tenha vergonha de cobrar pelo seu trabalho. A gente paga por luz, a gente paga por água, a gente paga por comida. Você vai no restaurante e passa pela sua cabeça não pagar? Não passa. É a mesma coisa, a gente tem que perder essa vergonha. Eu tenho a sensação, pode ser que eu esteja errada, deixem aqui as suas opiniões, que no Brasil, arte é um negócio assim, você tem que fazer por amor, né? Não é trabalho. Mas a partir do momento que você dedica o seu tempo de vida ao fazer algo e ter excelência nesse trabalho, nesse projeto, é trabalho e você precisa receber por isso, você precisa se sustentar. Então não tenha vergonha. Fazer todo esse processo, ter essa documentação facilita muito. Você tem uma espécie de desculpa para mandar pelo WhatsApp. Você perguntou quanto custava o meu trabalho? Tá aqui o orçamento. Aliás, isso aqui é uma dica muito boa. Eu não tinha pensado nisso, tá? Eu tô pensando nisso agora, gravando o vídeo. Isso é uma boa escapada. Sabe aquela pessoa, aquele amigo, aquele primo, que fala assim, faz um desenho aí pra mim, faz um negocinho aí pra mim, faz uma edição de um vídeo. Aí você fala, faço? O que você quer? Aí você pergunta pra pessoa. E aí sabe o que você faz? Ai, tá aqui, querido. Claro que eu faço, vai ser maravilhoso fazer. Você manda o orçamento. É o melhor escape que tem para esse tipo de situação, porque todo artista já passou por isso. Toca lá no meu aniversário, faz uma artezinha aqui para mim, faz esse convite para o aniversário do meu filho. Essa é uma forma maravilhosa de você não ficar por mal educado, porque você pode continuar sendo extremamente educada numa situação dessa. Você fala, claro, vai ser um prazer fazer esse trabalho para você. E aí você manda o orçamento. Dica de ouro, hein? A outra dica maravilhosa também em relação a isso, para finalizar, é o seguinte, eu sei que é muito difícil a gente ligar para a pessoa para cobrar. A pessoa deu a data, a pessoa não te pagou. Quando você estabelece todas essas datas no orçamento e depois no contrato, o que acontece? Quando essas datas estão estabelecidas, fica muito mais fácil cobrar. Porque qual é a estratégia que eu uso? Quando a pessoa assina o contrato, quando ela não é nem assinar o contrato, quando ela aprova o orçamento, o que eu digo para os meus clientes? Não precisa se preocupar com mais nada. Agora é modo cruzeiro. Esquece data, esquece tudo. Curte o processo. Eu vou te lembrar das datas. Ai, não, mas eu esqueci. Não te preocupa, deixa que eu cobro. Porque nesse momento você já deixou claro que você vai entrar em contato e você vai cobrar. Então não há aquele constrangimento assim, eu estou cobrando a pessoa, estou chamando ela de caloteira porque a pessoa não me pagou. Você acaba com isso.
É muito tranquilo. E aí você tem sempre agora, ou para quem tem uma conta PJ, dá para você emitir um boleto. O próprio Pix, hoje você pode mandar uma cobrança de Pix com a pessoa no valor certo do dia. Então, você só está fazendo o seu serviço para a pessoa esquecer que ela tem que pagar. Você só cobra no dia. Entendeu? Isso é ótimo, porque corta esse constrangimento de ter que cobrar da pessoa. Ué, a pessoa não sabe que tem que pagar? Claro que ela sabe que tem que pagar. Mas então lá no começo eu já digo isso, esquece, não se preocupa com nada, agora tá tudo bem. Porque daí eu digo que eu vou avisando cada etapa que não é para ela se preocupar com mais nada. Funciona super, fica muito mais fácil de cobrar e eu vou dizer para vocês, nunca fiquei sem receber um pagamento dessa maneira. Depois que eu comecei a trabalhar com contrato e cobrar dessa forma, ficou maravilhoso porque separa do momento da arte, separa do momento lúdico, funciona. E agora que você já sabe quanto cobrar pelo seu trabalho, como apresentar esse orçamento, você precisa divulgar o seu trabalho. Comunicar para o mundo o que você anda fazendo, seja música, decoração, trabalho de interpretação, o que for. Está na hora de comunicar e esse é o assunto do próximo vídeo. Vou contar para vocês como eu fiz para conseguir os meus primeiros trabalhos e como eu continuei divulgando os perrengues, erros e acertos. Esse vídeo te ajudou, clareou as ideias? Então, por favor, deixe o seu joinha, o seu like para que o YouTube saiba disso. Se não se inscreveu no canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade, não perder os próximos vídeos que eu vou postar. Eu vou ficar muito feliz se você comentar, deixar as suas dúvidas ou o que achou do vídeo de hoje. Vai ser um prazer responder todo mundo. Foi um prazer te ter aqui comigo. Até mais, até o próximo vídeo.